Oi, meus irmãos queridos, meus irmãos guarulhenses. Tá aí, ó, aqui em casa, barbudo, cabeludo, os cabelinhos brancos. Mas o importante é estar na presença do Senhor, né? O importante é ter saúde. Então, eu tava aqui, né, meditando nessa passagem na Bíblia sobre Mateus, que fala sobre a genealogia de Jesus, né? Pouco explorado o tema, mas que quando nós começamos a ler e meditar sobre todas as histórias, sobre todas as pessoas que aqui estão, a gente começamos a ter um entendimento, principalmente quando Deus ele nos dá uma revelação, porque a palavra de Deus, a Bíblia fala assim que a letra ela mata, mas o Espírito verifica, né? Quando você tem a palavra de Deus e tem uma revelação da palavra de Deus, isso vai te trazer vida, conforto para você. Porque muitas pessoas elas leem a palavra de Deus e no final diz assim, poxa, eu não entendi. Eu não entendi o porquê disso, o porquê daquilo. Eu leio tanta Bíblia e não consigo compreender o que a Bíblia ela diz. Às vezes, muitas vezes a gente não entendemos porque a gente não oramos, deixamos de orar, de buscar entendimento, pedir para que o Espírito Santo nos revele a palavra, porque a palavra em si ela traz morte, mas quando você o lê no Espírito e peça para que o Espírito Santo ele venha te revelar essa palavra ela vai te trazer conforto, alegria e vai abrir a luz para você, para que você possa enxergar aquilo que você não enxergava. E aí quando eu estou aqui lendo aqui, né, que fala sobre, né, Abraão, Isaac, Jacó, né, no começo, e fala sobre Abraão, que Abraão ele aponta para Deus, o pai da nossa fé, Abraão. E também fala sobre Isaac. Isaac ele simboliza Jesus Cristo, aquele que herdou tudo do pai, que não fez esforço, né, para receber tudo aquilo que o pai deu, porque o pai fez tudo para ele. E a gente também vemos Jacó, que Jacó ele aponta para o Espírito Santo, que Deus mudou o nome dele para Israel, que simboliza a morada de Deus, onde Deus ele habita dentro de nós, o Espírito Santo ele habita dentro de nós. E nós vemos pessoas aqui dentro dessas genealogias, pessoas muito importantes, como reis, né? Sacerdotes, pessoas muito importantes, mas também a gente vemos também pessoas indignas de alguém olhar e querer comentar sobre essas pessoas e falar sobre a indignidade dessas pessoas, né? E é sobre isso que eu queria comentar um pouco sobre, né? Sobre alguns personagens que a Bíblia fala, né? Sobre Raabe, uma mulher que todo mundo sabe, todo mundo conhece a história de Raabe, né? Que ela foi uma prostituta e pela fé ela alcançou uma bênção de Deus, né? Fala também sobre Ruth. Ruth, a gente fala sobre Ruth, que era uma mulher moabita, né? E que se a gente fôssemos pensar, né, que ela não deveria estar dentro de uma genealogia, mas dentro da genealogia de Jesus Cristo, Jesus ele não ocultou nada, né? Ele sempre ele utilizou os seus meios e muitas vezes a gente não compreendemos quais as formas que Deus ele trabalha na nossa vida. Muitas pessoas estão dentro da igreja sendo religiosas, né? Só saber olhar para um ou para o outro, criticar, e às vezes as pessoas não compreendem, não têm a noção de que Deus também ele tem um propósito na vida das pessoas, né? Jesus ele deixou bem claro, né, que ele na vida de Jesus passou por ele pessoas muito importantes, pessoas ricas, milionárias, mas também passaram pessoas humildes na vida dele. E nem por isso elas deixaram de ter um valor.
fala também sobre, né, que eu estava aqui, sobre a mulher de Urias, de Davi, né, que teve um papel muito importante, mas também que deixou assim uma marca negativa, né? Todo mundo conhece também Betseba, a história dela. E uma parte da Bíblia que muito me chamou a atenção foi sobre essa parte sobre Tamar, né? Tamar, a Bíblia fala assim que Judá gerou Perez e Perez Zerá, cuja mãe foi Tamar. Quem foi Tamar? Tamar, ela foi uma mulher que ela injustiçada talvez pela vida, né? Que ela casou com um filho de Judá e por ele Deus reprovou ele, e a Bíblia fala assim que Deus ele tirou a vida desse rapaz, né? Tirou a vida desse rapaz e depois Judá, né? Pegou e deu o seu segundo filho para ele se casar com Tamar. E esse filho também, ele estava fazendo coisas que desagradavam a Deus, né? Que ele disse assim: eu não quero que continuar a descendência do meu irmão, né? Ele não queria continuar dando a benção para o irmão, mesmo que depois que o irmão dele tinha morrido, ele fazia algo que né, a gente não tá entre adulto, né? Na hora da relação ele tirava para fora e o esperma ele jogava fora, e ele não continuava a descendência do irmão, e Deus o reprovou e também Deus o matou, assim diz a Bíblia, né? E essa moça ela perseverou, né? De alguma forma, alguma coisa movia ela de ela continuar naquilo que Deus tinha de uma promessa muito grande, né? E aí ela planejou algo, né, para que se cumprisse na vida dela uma promessa dela continuar com essa descendência, a descendência de Judá. E isso muito me chamou a minha atenção, porque qual foi a forma que ela usou para que ela continuasse dentro de uma promessa que Deus tinha, né? Isso muito me chamou a atenção. Ela se colocou como uma prostituta e todo mundo conhece a história, que ela ficou à beira do caminho, aí ela teve relação com o sogro, com seu sogro, e ela teve dois filhos, né, gêmeos. E isso me chamou a atenção que assim em Deus, né, talvez o que eu vou falar agora, talvez muitas pessoas não podem até nem concordar com o que eu vou falar agora, é algo profundo, algo que Deus ele revelou para mim. Talvez não sirva para vocês, talvez só sirva para mim essa palavra, né? Que Deus ele não está preocupado com a nossa imoralidade. Aí você vai dizer assim: poxa, Edmilson, você também está pegando pesado. Como é que Deus ele não está preocupado com a nossa imoralidade, com nossos pecados, né? Sendo que Cristo ele morreu para nos perdoar os nossos pecados. Aí você vem aqui e traz uma palavra dessa de que Deus ele não está preocupado com a nossa imoralidade. Não, Deus não, para mim Deus não está preocupado com a nossa imoralidade. Sim, que Deus ele está preocupado com as nossas intenções, a intenção do nosso coração, né? A Bíblia ela fala assim lá em Romanos 8:27, que Deus ele sonda os nossos corações. Quais são as intenções do nosso coração, né? A Bíblia fala assim que aquele que sonda o coração conhece a intenção do Espírito, porque o Espírito intercede pelos santos de acordo com a vontade de Deus, né? Aquela intenção daquela mulher foi uma intenção, talvez aquela forma que ela usou, a forma que ela usou, talvez não seja uma forma digna que ela usou, mas a intenção que ela teve, que foi boa, que Deus olhou a intenção dela.
E eu fiquei meditando nessa palavra, eu fiquei assim, pensando assim, né? Poxa, você já imaginou se essa mulher ela não tivesse perseverado? Que o Judá deu o primeiro filho para ela, e o filho foi morto. Deu o segundo, e o filho também foi morto. Aí tinha um terceiro que era novinho, aí o pai ficou com medo de dar, porque falou assim, poxa, se eu já dei um, morreu. Deu o outro, morreu, se eu der esse aqui também vai morrer, e a minha descendência vai se acabar. E aí ele disse pra ela assim, pra Tamar, vá pra casa lá dos seus pais lá, fica pra lá. Talvez quando meu filho crescer, eu dou, né? E ela viu que nada disso tinha se cumprido em relação ao seu sogro, e ela usou de um meio, talvez um meio errado, de uma forma errada. A gente vê Jacó também, né? Que a gente vê que ele usou de uma forma errada, mas nem porque ele ter usado de uma forma errada, né? De uma imoralidade, de ter roubado o seu irmão, Deus deixou de honrar, porque a intenção do coração é o que vale. Qual é a sua intenção que você tem dentro de você? O que está dentro de você é isso que Deus olha. Não é porque nós somos falhos, que nós somos pecados, que nós vivemos, porque nós vivemos no pecado mesmo. A gente erramos constantemente. Mas eu tenho percebido assim que muitas vezes as pessoas abandonam a Cristo porque a gente fica olhando para nós, achando que nós somos perfeitos. A gente não somos perfeitos. Nós somos falhos. Nós pecamos constantemente. Cristo ele deu um exemplo claro sobre isso. A Bíblia fala que Deus ele se colocou no nosso lugar. Das pessoas mais indignas desse mundo, ele se colocou no lugar. Eu fiquei imaginando para uma pessoa ficar 40 dias, 40 noites jejuando. Quem consegue ficar 3 dias sem beber água e sem comer? Aonde, que nível que Jesus estava de se colocar na condição da última pessoa mais indigna desse mundo, para ele mostrar que ele é e nós não somos nada, para que ninguém se justifique diante dele que é alguma coisa, que nós não somos nada. Ele morreu por todos nós, ele perdoou todos os nossos pecados. Não há ninguém nessa terra que possa querer dizer que é bom ou é ruim. Todos nós somos ruins, todos nós temos uma natureza ruim. O apóstolo Paulo ele disse assim, ó, todas as vezes quando eu quero fazer alguma coisa boa, eu não consigo, mas as coisas ruins eu consigo fazer, é coisa fácil. É difícil, às vezes, você estar na presença do Senhor, mas para você, às vezes, você estar fora da presença do Senhor, é coisa mais fácil para você vira de um lado, você vira para você acaba pecando. Às vezes você diz coisas que desagradáveis, coisas que Deus ele não se agrada. Nós vemos aí tantas passagens na Bíblia, o apóstolo Paulo, né? É um homem que perseguia o povo de Deus, mas Deus olhou para ele de uma forma diferente. Quando o povo mesmo, às vezes, estando dentro da igreja, as pessoas não aceitavam isso. O apóstolo Paulo ele diz assim que ele tinha um espinho dentro da carne, que é algo que feria ele. E o que mais feria Paulo era saber que as pessoas rejeitavam ele, que tinham medo dele, em saber do que os males que ele fez, né? E aí às vezes a gente estamos dentro da igreja, a gente fica olhando a vida dos outros, a dizer assim, ah, fulano assim, fulano aquilo, ah, fulano pecou, ah, fulano largou do marido, ah, fulano arrumou outro, ah, fulano fez isso, ah, fulano fez aquilo, ah, fulano me roubou, aí a gente fica julgando as pessoas, condenando as pessoas, mas aí Jesus ele diz que a gente não devemos fazer isso, ficar condenando as pessoas. Porque todo mundo na vida tem um tempo. Às vezes a gente tomamos atitudes erradas. E essas atitudes erradas, elas têm uma consequência. Eu não vou dizer que não tem uma consequência errada. Mas aonde é que isso vai nos levar? Porque a gente não conhecemos o coração. A gente não conhecemos nem nós mesmos. Aí a gente queremos conhecer as pessoas e querer julgar as pessoas. Jesus disse, não julgai, não condenai as pessoas. Da mesma forma que você julga as pessoas, da mesma forma que você vê as pessoas, você vai ser visto. Da mesma forma que você condena uma pessoa, você vai ser condenado. E muitas das vezes a gente condenamos as pessoas nos erros que nós mesmos cometemos. Quantas vezes eu já parei para pensar, às vezes eu vou ficar criticando alguém, aí o Espírito Santo vem fala comigo assim, poxa, você também já fez isso.
Ah, mas eu falo assim, mas eu o quê? Ah, mas meu caso foi diferente. Que meu caso é diferente? É a forma de se julgar, é a forma de você ficar condenando as coisas, é a forma de que você mede. É a forma que você mede as coisas. A Bíblia fala sobre o Salomão, um homem inteligente, que se colocou assim, que ele parava para observar as pessoas quando chegavam lá e falavam sobre a guerra, ele fazia um grande banquete. E assim via aquela pessoa estava interessada em comer, ou estava preocupada nos bens, ou ela estava preocupada mesmo em querer lutar. Ele observava isso aí. O homem inteligente, o homem que tinha a sabedoria vindo da parte de Deus. Quem somos nós para querer discernir aquilo que está dentro do coração de Deus? Aí é para de você parar, a gente às vezes parar para fazer uma reflexão sobre a nossa vida e meditar de que forma nós nos colocamos na presença do Senhor, né? A gente devemos às vezes parar para pensar, falar assim, o porquê disso ou o porquê daquilo, mas pedir para que o Espírito Santo ele nos revele as coisas, que revela os desejos do Senhor, os desígnios do Senhor, os seus mistérios. Deus ele tem tantos mistérios para ser revelado e muitas das vezes a gente estamos tão preocupado com só nós mesmos, com nossos interesses, né? Com as nossas vontades e não paramos às vezes para fazer uma reflexão, né? E isso é uma coisa que muito me chamou a atenção, foi essa parte, né? Sobre essa parte, sobre a genealogia de Jesus, aonde tiveram muitas pessoas muito importantes e também teve pessoas que não tiveram nenhuma importância e nem por isso deixaram de fazer parte da vida do Senhor. A gente começamos a olhar e às vezes não ficar dando importância, achando que é aquilo que tem importância, mas as coisas que não acho que não deveria ter importância, às vezes tem importância muito importante, muito grande para Deus. Né? A nossa família tem uma importância, os nossos vizinhos têm importância, a nossa esposa tem a importância, o nosso trabalho tem importância, a nossa igreja tem importância, os nossos pastores têm importância. O que eles fazem, o que eles deixam de fazer não é problema nosso. E na vida de todo mundo Deus tem um tempo, Deus tem um propósito na vida de todo mundo, né? E aí eu disse essa palavra, né? Eu fiquei meditando que a gente devemos às vezes pedir levar uma vida de estar na presença do Senhor, buscando revelações das coisas, daquilo que Deus ele tem de bom pra gente, né? De uma palavra, né, que fala sobre a genealogia de Jesus, parece que ela não tem nenhum significado, mas quando a gente começamos a olhar sobre ela, sobre a vida de cada um ali, qual a importância que Deus ele tem na vida de cada um. O que aquelas pessoas fizeram de bom ou fizeram de ruim. Que ali só não teve pessoas boas, dizia assim, não teve algum santo. Todos os que estão ali, se você for olhar, todos erraram. Desde Abraão, né? A Bíblia só não fala de Maria, que ela errou, né? Mas o resto ali, se você for meditar, todo mundo ali, a Bíblia fala. Provavelmente até Maria também deve ter errado, mas a Bíblia fala que Deus olhou e achou ela digna. E Cristo também ele olha para a gente e diz para a gente que nós somos dignos também, porque se nós estamos na presença do Senhor, se for o Senhor que nos chamou, nós somos filhos de Deus, dignos de estarmos junto com Ele, né? Deus ele morreu por nós. Deus já sabia do meu pecado, dos nossos pecados, desde lá do jardim, quando Ele se entregou ali na cruz. Ele olhou, Ele viu todos os nossos pecados. E o diabo, ele vem, né, colocar palavras, pensamentos negativos na nossa vida, para que a gente venhamos pecar, para que a gente falhar. E muitas vezes nós falhamos porque a gente criamos dentro da gente pensamentos negativos. Pensamentos negativos só geram coisas negativas. Não vai gerar nada de bom dentro de você quando você tem um pensamento negativo de julgamento, de condenação. Mas quando você tem um pensamento de amor, de sinceridade diante de Deus, quando você se torna uma pessoa humilde dentro na presença do Senhor, Deus ele começa a revelar os seus mistérios.
Muitas vezes a pessoa está dentro da igreja, naquela espontânea, chega na igreja, nossa, que é uma benção, e de repente a pessoa se apaga, acaba, né? Porque chega como uma criança na presença do Senhor e depois você vai passando o tempo, a pessoa começa a se achar algo que é alguma coisa, começa o inimigo, ele começa a querer enganar, colocar a palavra e dizer assim: oh, você não merece, você é cheio de falha, você é pecado. Mas foi assim que Deus nos escolheu. Deus não escolheu nós perfeitos. Ele não escolheu para que a gente que nós escolheu a gente como uma pessoa perfeita para tornar perfeita. Ele tornou a gente, pegou a gente imundo, sujo, para que a gente possamos a levar a sua mensagem, que a gente fomos como ele. E essa é a palavra que Deus me deu sobre essa parte, né, em Mateus 1, que Deus ele não está preocupado com o seu pecado. Deus ele não está preocupado com o seu pecado, porque a Bíblia fala assim que Deus lançou no mar de esquecimento nossos pecados. Ah, mas eu continuo pecando, eu peco, eu falho, mas Deus ele te perdoou lá na cruz do Calvário. Todos os seus pecados, desde quando você nasceu até o momento que o fim da sua vida, Deus já te perdoou os seus pecados. Deus ele não lembra dos seus pecados. Deus ele nunca vai trazer nenhuma condenação para você. Agora o que o homem planta, o homem é normal, o homem vai colher. Não está aqui Cristo para ficar te condenando de nada, porque isso faz parte do nosso crescimento. A gente vê mais essa parte, né, de Abraão. Abraão também falhou, né? Deus tinha uma promessa com ele, e aí em vez de ele ficar na promessa de Deus, a sua mulher pegou e deu outra mulher para ele dar continuidade também na promessa de Deus, e ele acabou falhando, ele acabou pecando. Davi pecou, Jacó pecou, todos os homens pecaram, todos os homens falharam, e nem por isso se tornaram-se indignos. Hoje são pessoas que a gente devemos honrá-los, né? E você também é uma pessoa honrada. Você tem que ter pensamentos positivos de você. Quem é você? Quem você representa? Não deixar que o inimigo, o diabo, ele faça igual ele fez com a Eva. Veio enganar a Eva com algo que Deus ele tinha falado para Eva. Falado assim: olha, se você comer desse fruto, você vai ser igual a Deus. Você vai discernir o que é certo e o que é errado. A Eva ali, ela tinha tudo. Ela não era como Deus. O Adão e Eva, eles eram imaculados. Eles eram como Deus. Porque Deus fez eles segundo a sua imagem e a sua semelhança. Não tinha por que ter aquela curiosidade de querer comer da árvore que Deus falou que para não comesse. Deus está dizendo para você hoje, para você, tire esses pensamentos negativos da sua mente. Não fique olhando para si. Olhe para Cristo. Olhe para o Senhor. Que tudo na sua vida é baseado nele. Que Deus é esse que às vezes nos tira de um lugar e nos leva para o deserto para mostrar quanto ele nos ama? Que Deus é esse? Nos leva para o deserto. Já pensou? Deus leva a gente para o deserto para provar que ele é conosco. A gente às vezes passamos dificuldade, né? Tanta coisa que ruim nós passamos, mas quando nós clamamos ao nome do Senhor, a vitória ela vem, a recompensa ela vem para quem serve o Senhor. A Bíblia fala que Deus jamais nos abandonaria. Nunca nos abandonou, o Senhor nunca me desabandonou. Eu passei por tantas coisas na minha vida, né? Eu passei por tantas circunstâncias na minha vida e hoje eu estou aqui de pé na presença do Senhor, louvando o Senhor. Tantas coisas erradas que eu fiz na minha vida que me trouxe hoje o entendimento de quem eu sou. O quem eu sou hoje na presença do Senhor, um servo do Senhor, que busca, que sente fome, sente vontade de estar hoje na presença do Senhor e buscá-lo. Eu gostaria que você, às vezes, você parasse para meditar, né, sobre essa palavra e meditasse como é bom servir o Senhor. E ver que nós somos falhos, que Deus ele escolheu as coisas, as pessoas que não eram. Deus ele nunca
quis de nós algo que a gente não podia dar para Ele. Deus nunca vai pedir algo para você que você não possa dar para Ele. Deus sempre vai pedir algo para você, para mostrar para você que você, na verdade, você tem um coração voltado para Ele. Se Deus ele te pediu, entregue aquilo que Deus te pediu. E se você às vezes você não conseguir, você não se achar capaz, clame ao Senhor, peça ao Senhor a misericórdia do Senhor para que Ele te dê entendimento, para que você possa ter uma vida plana e plena, com alegria na presença do Senhor. Muitas vezes a gente sofremos porque a gente só buscamos coisas para nós mesmos, queremos nos encher das coisas mundanas. E muitas vezes Deus quer que a gente nos desapegamos dessas coisas, para que a gente possamos ter uma vida cheia de alegria e de paz e gozo. Eu queria orar esse momento com vocês, meus irmãos, né, sobre essa palavra, que essa palavra ela possa ter dentro de você um renovo, essa palavra possa mudar a sua vida. Que você, meu irmão, é um servo do Senhor, uma serva do Senhor, amado do Senhor. Deus não escolheu você por engano. Você está aqui hoje servindo ao Senhor porque Deus ele te ama. Amém? Espero que essa palavra traga algo de bom para vocês. Senhor, meu Deus, meu Pai, Senhor, eu te agradeço, Senhor, por esse momento tão maravilhoso, Senhor, aonde, Senhor, nós nos colocamos na Tua presença, Senhor, para te exaltar, para glorificar o Teu nome. Senhor, eu te agradeço, Senhor, pelas oportunidades, Senhor, na vida que o Senhor tem me dado. Senhor, eu sei que eu não sou nada, eu não sou ninguém, mas o Senhor é na minha vida, Pai. Tu é tudo para mim, Pai. Eu reconheço, Senhor, a Tua paternidade. Senhor, eu reconheço o Teu amor. Senhor, eu reconheço o Teu sacrifício, Senhor, que o Senhor tem feito ali na cruz. Ó Pai querido, Deus amado, Senhor, abençoa cada um, Senhor, nessa casa, Senhor. Perdoa, Senhor, muitas das vezes, quando às vezes a gente pecamos contra Ti, Senhor. Às vezes, Senhor, por falta de entendimento. Ó Pai querido, Deus amado, Senhor Jesus, eu suplico em Teu nome, Senhor, que o Senhor entra com providência nessa casa agora. Eu expulso todo mal, ó Senhor, expulso todos pensamentos negativos, Senhor, todas as palavras negativas, Senhor, todas as brincadeiras, Senhor, que venha fazer com que alabaçubi cantarae cantoi, oh malabasuiranai, ai ticho cambalabasuitenai, ai chiquito oh Deus querido, Deus amado, visita cada um agora, oh malabasuicante. Oh Pai, visita cada um agora, Senhor, cada lar. Senhor, expulsa, Senhor, tudo aquilo que não vem de Ti, Senhor. Todo pensamento negativo, Senhor. Toda palavra torpe, Senhor. Oh Senhor, visita, Senhor, cada coração, Senhor. Nos dê um coração aquebrantado na Tua presença, Senhor. Oh Pai querido, não deixai, Senhor, nenhum mal chegar, Senhor, diante da nossa tenda, Senhor. Nós somos mais do que vencedores, Senhor Jesus, porque o Senhor nos amou primeiro. Ó Pai, o Senhor nos escolheu, Senhor, para que a gente possamos viver uma vida de sinceridade, Senhor, de pensamentos positivos diante de Ti, Pai. É o que eu te peço, te suplico a Ti, Senhor, pela Tua santa e infinita misericórdia, Jesus. Amém, meu Deus. Amém.